Olá a todos os servos de Deus, você obreiro, auxiliar de pastor, você CPO, você que se intitula um discípulo do Senhor Jesus e quer servir a Ele mais e melhor. As epístolas nos ensinam, o Espírito Santo nos revela através dos apóstolos, através do que ficou registrado nas epístolas, cartas, às igrejas, da igreja primitiva, como servir a Deus mais e melhor. E aqui, desde o Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, nós vamos dar continuidade à nossa meditação na terceira epístola de João, versículo 12. Se possível, feche os seus olhos, respire profundo. Abra o nosso entendimento, Senhor Espírito Santo, por favor, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e assim possamos mudar a nossa forma de ser, pensar, falar, servir, porque nós queremos a Tua aprovação. Vivemos para Ti, queremos ser usados por Ti para abençoar a outros, salvar a outros, mas não podemos descuidar da nossa própria salvação. Se há alguém com uma dor, um mal-estar, um pensamento ruim, negativo, de promiscuidade, traição, adultério, de esquemas, de se envolver em coisas indevidas, em assuntos alheios, que agora, essa tentação, essa fraqueza, esse problema de saúde, este pensamento ruim, diga, saia! Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Veja que o Espírito Santo, através de João, fez elogios à fé, não à pessoa de Gaio nem Demétrio, mas fez elogio do testemunho, a fé, sabe? Você obreiro, você servo de Deus, colaborador, CPO, voluntário de um dos grupos da igreja, sabe? O seu testemunho tem que ser elogiado, não é o testemunho curado, prosperei, me casei, minha família, sabe? Não, mas o testemunho de caráter, de servo, como está aqui, os elogios ao testemunho, ao serviço de Gaio e Demétrio. E aqui no versículo 12 ele fala, todos dão testemunho de Demétrio, todos, do caráter, da fé, da disponibilidade, do espírito de Demétrio. O espírito dele era um espírito de servo. Toda pessoa batizada com o Espírito Santo é humilde, toda pessoa batizada com o Espírito Santo deve ter prazer em servir, em ajudar o próximo. E foi o que ele falou aqui, deixou registrado, até a mesma verdade, quer dizer, até a própria verdade. A palavra de Deus confirma que Demétrio não era um obreiro, não era um auxiliar, não era um colaborador de título. Ele de fato e de verdade era um servo de Deus. A própria verdade testificava, dava testemunho dele, dizendo, olha, ele vive o que está escrito, ele vive o que Jesus ensinou, ele vive o que ele prega e ele prega o que ele vive. E então ele diz assim, e também, ele diz aqui, e também nós testemunhamos, quer dizer, testemunhar é eu vi, eu ouvi. Isso é testemunhar. Testemunhar não é você dizer, eu ouvi, eu que os outros disseram, contaram, não, você foi testemunha, quer dizer, você esteve presente. João está falando, olha, eu sou testemunha do testemunho dele, eu sou uma testemunha viva de que realmente ele vive a verdade, ele serve a Deus. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dizendo, olha, eu não estou falando isso aqui para encher o coração de Demétrio, eu não estou falando isso aqui para que Gaio se sinta melhor, superior aos outros, não. O que eu estou falando aqui são fatos. E vocês são testemunhas. Eu não estou falando para puxar o saco, como se costuma dizer, desculpa falar assim, de Demétrio, de Gaio, não. Eu não estou falando isso aqui para agradar a eles, não. Eu não preciso agradar ninguém, eu estou falando o que é realmente, é um fato. Ele ou eles têm dado testemunho da fé, como também da verdade, e eu sou uma testemunha ocular disso. Tinha muito que escrever, disse ele, mas não quero escrever com tinta e papel.
Em outras palavras, João estava falando, olha, por mais difícil que seja viajar, porque já era um senhor de idade, e as viagens naquele tempo não era como hoje, que você pega o carro e faz 20 quilômetros, sabe, 30 quilômetros, 50 quilômetros em 1 hora, em 2 horas, não. As viagens naquele tempo eram muito cansativas, além de muito perigosas, porque eles não tinham o meio de transporte que nós temos hoje, aéreo, né, rodoviário, eles não tinham estradas como nós temos, carros, motos, nem bicicletas. O transporte ou era a pé ou era animal. E no caso deles era, na sua grande maioria, a pé ou por meio de embarcações, que levava semanas, meses viagens. Viagens que hoje a gente faz, que demora horas por via aérea, através dos aviões, eles levavam meses. E João está falando, olha, eu não quero escrever mais, eu quero estar aí presente. Ele está falando aqui, ó, tenho muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e papel. Eu vou me sacrificar, eu vou sair daqui da minha zona de conforto, entre aspas, que não era, mas eu vou sair daqui da onde eu estou, da cidade, e eu vou me dirigir aí onde vocês estão para falar, orientar, exortar, ajudar, servir, como o Bispo Macedo tem feito, os demais pastores, nós temos feito. Nós saímos da onde nós estamos e vamos, porque a sua presença é muito importante. No grupo, nos eventos do grupo, nas reuniões, é muito importante a sua presença. A gente sabe que a distância, o cansaço, os contratempos, os aborrecimentos, é ou não é verdade? Que você e eu enfrentamos para estar, às vezes, em certos lugares, para auxiliar, ajudar, mas faz parte da nossa oferta a Deus, faz parte do nosso serviço a Deus. E a gente não pode se acomodar, nem desanimar, nem se deixar influenciar pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pela distância. A gente deve superar tudo isso. Por isso ele fala assim, olha, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Eu vou estar aí, ele está dizendo. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Nunca abra mão, obreiro, você colaborador, CPO, auxiliar de pastor, você voluntário de um dos muitos grupos, nunca abra mão de se fazer presente na reunião do grupo, na reunião de domingo, por exemplo, a reunião de obreiros, que é muito importante para você receber instruções sobre o trabalho local aí na sua igreja de bairro, como também se fazer presente aos domingos na reunião com o povo, participar como alma, não só para trabalhar, mas para buscar, para estar ali, né, vivendo aquela fé que nutre o nosso espírito e fortalece a nossa alma, como também quarta-feira e outros dias. É muito importante, sexta-feira, se faça presente na reunião dos grupos, nos eventos, vença a distância, vença o cansaço, vença a timidez, vença o orgulho, que seja, não se deixe vencer pela distância, pelo cansaço, pelas outras responsabilidades que eu estudei, que eu tenho trabalho, que eu tenho negócio, que eu tenho um cliente, tudo isso você sempre vai ter. Como Jesus disse, né? Aos pobres sempre tendreis, ou sempre tereis. É verdade, é um fato. Necessidades, pessoas necessitadas, distância, aborrecimentos, sempre haverá. Mas isso não deve ser motivo para você e eu nos acomodarmos. Mas sim de ir, como disse João, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. O testemunho, né? Olho no olho, sabe? É muito importante. O serviço ali presencialmente, que você pode prestar, o testemunho, no caso, na televisão, no rádio, no jornal, é óbvio e que deve ser promovido e dado, mas nunca abra do presencial, fazer aquele trabalho presencialmente, na reunião, na igreja, aí na comunidade, aí no seu bairro, na sua cidade. E ele conclui dizendo, versículo 15, Pai seja contigo. Obreiro, auxiliar, você colaborador, esposa de pastor, CPO, eu digo para você, paz seja contigo. A paz é o Senhor Jesus. Quando ele disse paz seja contigo, em outras palavras estava dizendo Jesus é contigo. Jesus é o príncipe da paz. Jesus seja contigo. Você é com ele? Então fique em paz. Ele está no controle. Não deixe os aborrecimentos, os contratempos, as dificuldades, as perseguições,
as humilhações lhe dominar, lhe saturar, não. Mantenha o foco. O foco nosso não está neste mundo. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos apenas passando para lá chegar. Ele diz, olha, Pai seja contigo, ponto. Pai seja contigo. Você pode não ter posição social, não ter ainda o seu problema resolvido como gostaria, o seu sonho realizado. Talvez você não esteja sendo contado como você gostaria de ser contado aí na sua igreja, ou de ser mais útil. Mas fique em paz. Você está na fé, você está no Espírito. Você está no Espírito, você está em paz. Os amigos te saudam, diz ele. Os amigos. Quem são os amigos? Quem são os meus amigos? Os amigos de Jesus. Os seus amigos são os amigos de Jesus. Essa é a verdade. Existem os inimigos da cruz de Cristo, mas existem também os amigos, que são os filhos de Deus, os servos de Deus. Os meus amigos são os amigos de Jesus. Quem é inimigo de Jesus é meu inimigo. Não que eu me constitua inimigo de alguém. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, né? Apenas um servo. Mas quem é amigo do meu Senhor é meu amigo também. E ele diz, os amigos te saudam, ponto. Sauda os amigos por nome. Quer dizer, considere as pessoas. Saude as pessoas pelo nome. Chame as pessoas pelo nome. Considere as pessoas. Porque Ele nos considera e nos chama pelo nome. Em outras palavras, tudo que fazemos, tudo que somos, para Deus não é em vão. Porque, como está escrito, é impossível que Deus esqueça o que nós fazemos para Ele. Bem, ficamos então aqui com a meditação de hoje, uma excelente reunião, um excelente dia de domingo, aí com os demais obreiros, com a família aí na sua cidade, no seu bairro. Semana que vem eu vou dar início à epístola de Judas, que é maravilhosa. Esse Judas aqui não foi Judas Iscariote, claro. Foi Judas, discípulo e apóstolo do Senhor Jesus, que inclusive foi filho de Maria e de José. Foi irmão de Jesus, por parte de mãe, até que ele também se tornou irmão de Jesus, quando recebeu o mesmo Espírito que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e que nos ensina muitas coisas. São 25 versículos, mas que nos ensina coisas fantásticas. Que Deus os abençoe. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Até lá.